Bom dia, galera. Aqui é o professor Jean, professor de Física. Estarei resolvendo aqui um problema, um exercício sobre curva de aquecimento. Esse exercício pede o seguinte, ó, fazer o gráfico de curva de aquecimento para transformar 20 gramas de gelo a menos 25 graus Celsius em vapor de água a 120 graus Celsius. Bem, o que a gente precisa fazer nesse exercício, então? Conforme a aula anterior, que está postada lá no canal, vocês sabem que curva de aquecimento é um gráfico mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui no cantinho. É algo que vem, sobe, tem um patamar, sobe de novo, tem outro patamar e sobe de novo. O que são esses dois patamares aqui? São as passagens dos estados físicos. Então, eu tenho a passagem do estado líquido no primeiro patamar, e no segundo patamar eu tenho a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqui nessa minha curva primeira aqui, ó, eu teria o sólido, nessa minha segunda aqui eu teria o líquido, e nessa terceira aqui eu teria a substância gasosa. Ok? Então, esse tipo de curva aqui serve para qualquer substância que eu tenho em que ela passe pelos pontos de fusão e pelos pontos de ebulição. No caso aqui, está falando em gelo, né? Gelo e vapor de água. Então, a gente pode já pensar que o que a gente está trabalhando aqui é com água, tá ok? Então, a gente precisa ver em que lugar que essa porção de água começou. Ela começou em menos 25 graus Celsius. Então, eu vou fazer um traçado aqui, ó, até para auxiliar. Eu tenho aqui, ó, um menos 25 graus Celsius. E aí é óbvio, né, que a água a menos 25 graus Celsius, ela está no estado sólido, tá? São 20 gramas, né, de gelo, tá falando. Eu preciso levar essa temperatura de menos 25, aqui se vocês observarem o menos ficou do lado de cá, mas ele é menos 25, até a temperatura de 125 graus Celsius. Então eu vou marcar aqui, ó, os 125 graus Celsius. E aí nós vamos pensar, o que vai acontecer com essa porção de gelo se ela sair de menos 25, ganhar calor e chegar a 125 graus Celsius? Ela vai ter que passar pelo zero, vocês concordam? Ela vai ter que passar pelo 100. Então, ela está passando por duas transformações. Ela está passando aqui na transformação do estado sólido para o estado líquido. Aí ela vai aquecer até 100. Vai passar pela transformação do estado líquido para o estado gasoso. E aí vai aquecer até 125. Então, essa barrinha aqui está mostrando os três estados em que essa porção de água aqui vai ter que passar. Se eu tenho as duas passagens e esses três aumentos de temperatura, isso quer dizer que eu vou ter 5 continhas para fazer. Tá? São 5 continhas em que vai envolver. A primeira conta vai envolver o seguinte, eu vou chamar de Q1. Em Q1, eu vou sair de menos 25 para chegar até zero. Então, eu vou ter um Q-macete. A gente chama assim a fórmula, Q-macete. Quem que é a massa da minha porção de gelo aqui no meu exercício? A massa é 20 gramas. Então, eu boto 20 gramas. O calor específico da água, eu não forneci aqui nesse exercício, mas vocês podem pesquisar no livro. Nós vamos usar que é 1. O calor específico do gelo e da água, vamos considerar sempre 1. Tem autores que tem tabelas que é diferente de 1, mas aqui para o nosso exercício a gente vai considerar tudo 1, calor específico. Qual que é a variação de temperatura? Eu estava em menos 25, eu cheguei em 0, então eu aumentei 25 graus. Então, a minha quantidade de calor para sair de 25 negativo e chegar a 0 são necessárias 500 calorias, tá? Aí nós já podemos ir para o Q2. Quem que é o Q2? O Q2 é a transformação, e aqui que é importante, ó. O Q2 vai ser aquele momento em que o gelo vai derreter e se transformar em água. Então, aqui não tem diferença de temperatura.
É só o pulo, eu chamo assim, ó, é só o pulo, é só a passagem. Para ele fazer a passagem, ele precisa dessa fórmula aqui, ó, que é o calor latente. E aí, o calor latente é mais fácil de resolver. Eu só pego a massa, quanto que é a massa? 20, continua 20, e vou multiplicar pelo latente de fusão da água. Então aqui, ó, o que está acontecendo nesse momento aqui? A água está fundindo, né? Está havendo a fusão. Então eu vou achar numa tabela o valor do calor latente de fusão da água, que é 80. E aí eu vou obter o meu valor da quantidade de calor para essa porção de gelo derreter e se transformar em água. Vamos lembrar que ela ainda vai estar a 0 graus Celsius. Então aqui eu tenho 1.600 calorias. Eu preciso de 1.600 calorias para ele derreter. E aí eu vou ter que fazer a terceira conta. Vamos marcar aqui no gráfico. Eu estou... Onde é que eu estou? A primeira continha eu saí, cheguei aqui. A segunda eu pulei. Agora eu vou ter que sair do 0 e chegar no 100. Como é que eu faço para sair do 0 e chegar no 100? Eu vou usar um quimacete. Por que eu vou usar o quimacete? Porque a gente está tendo um aumento de temperatura. Ó. Eu estou de 0, eu vou chegar até 100 graus. Então, aqui eu vou fazer o meu Q3. O meu Q3 vai ser um MC delta T, né? Ou T, a gente pode abreviar aqui. Q3 vai ser o seguinte, massa. Quanto que é a massa? Continua 20. Tá? A gente não vai considerar a variação de massa aqui devido à densidade, a gente vai considerar tudo 20. 20 gramas vezes o calor específico da água, a gente vai considerar 1. Vocês podem considerar 1 lá no exercício de vocês. E o valor do ΔT, a gente vai ter agora que é 100. Por que 100? Por que antes era 25 e agora é 100? Muito bem. Eu estava em 25, cheguei em 0 no primeiro momento. Agora eu estou em 0 e vou chegar a 100. Então, 100 menos 0 dá 100. Valor do Q3, eu vou ter 2 vezes 1, 2. 1, 2, 3 zeros. Então, eu vou ter 2.000 calorias para essa porção de água, né, que já está transformada em água, sair de 0 e chegar até 100 graus. Aí eu preciso fazer mais um pulo. Vamos pegar a canetinha azul aqui e fazer mais um pulo. Qual que é esse pulo? Agora ela vai se transformar em gás. Ou seja, vai ocorrer aqui, vai acontecer no ponto de ebulição da água. Ela vai se transformar do estado líquido para o estado gasoso. E aí eu vou usar uma fórmula que eu vou chamar de Q4, né? Porque é o quarto passo nosso, em que eu uso a mesma fórmula do Q2. Quando há o pulo de transformação, né? Quando há a passagem do estado físico, eu só uso QML. Eu chamo ela de Quimole. Então, só que agora tem que tomar cuidado, porque antes era fusão, agora é vaporização. Então, lá nas tabelas, lá no livro, vocês vão encontrar, tá? Em algum lugar, o valor do calor latente de vaporização da água. O calor latente de vaporização da água é 540. Pode perceber aqui, ó, que eu preciso de muito mais calor para fazer a água evaporar do que para fazer a água, o gelo derreter. Né? Se vocês analisarem aqui, ó, o valor de 80 para 540, o 540 é muito maior. O que isso significa? É óbvio, né? Para mim, ferver a água é mais difícil do que eu derreter uma pedrinha de gelo. Isso dá até de fazer na prática. Então, agora aqui eu vou ter 54 vezes 2 dá 108. Então, eu tenho 108. Na verdade, eu tenho 10.800 calorias, tá? Então, eu já estou aqui no final. E agora, o que falta? Falta mais uma conta. Qual que seria essa conta? Transformar, né, elevar esse 100 até 125. É o último passo que eu tenho. Então, eu vou pegar agora um quimacete de novo. Se você já for pensando aí, ó, por que é quimacete de novo? Porque está havendo mudança na temperatura.
Toda vez que há mudança na temperatura, eu vou pegar o queimacete. Então, eu tenho a massa continua 20. Vamos usar aqui o calor específico do gás, água aqui, né, da água, do vapor de água de 1, tá? E vamos usar o ΔT agora, tem que prestar atenção. Eu saio de 100 e chego em 125. Então, eu vou variar quanto aqui, ó? Quanto que dá? De 100 até 125, dá 25 graus Celsius. E aí, aqui eu consigo encontrar, então, o meu valor de 500 calorias para mim elevar a temperatura de 100 até 125 graus Celsius. Tá? Eu vou dar um pause no vídeo aqui, daí eu vou continuar